Olá, meus amigos, é um prazer enorme estarmos juntos para mais esse momento de meditação, de reflexão, sempre no nosso compromisso prazeroso diário de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje tem como título O Segredo da Santidade. Aprenda a detestar o mal. Você ama Deus, mas luta diariamente contra o pecado? Neste poderoso devocional baseado no Salmo 97, versículo 10, eu, pastor José Carlos Carvalho, ensinarei porque um cristão deve desenvolver uma profunda rejeição ao mal e cultivar uma vida de santidade diante do Senhor. Descubra como o pecado destrói vidas, enfraquece a comunhão com Deus e rouba a alegria espiritual. Aprenda também como a presença de Jesus fortalece o coração do crente para vencer tentações e viver uma vida agradável ao Senhor. Essa mensagem trará encorajamento, fortalecimento espiritual, cura interior, libertação e renovação da esperança para todos aqueles que desejam crescer na fé e experimentar uma comunhão mais profunda com Cristo. Compartilhe esse devocional com alguém que precisa ouvir essa palavra. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Você já percebeu como o pecado sempre promete felicidade, mas entrega sofrimento? Ele promete liberdade, mas produz escravidão. Promete prazer, mas gera culpa. Promete vida, mas conduz à morte. Talvez hoje você esteja lutando contra hábitos, contra pensamentos ou atitudes que sabe que não agradam a Deus. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus nos apresenta uma verdade poderosa. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Nesse devocional vamos descobrir porque Deus nos chama, não apenas para evitar o pecado, mas para odiá-lo. Vamos entender como o pecado destrói vidas, como a comunhão com Cristo fortalece nossa santidade e como podemos viver uma vida que honra verdadeiramente ao Senhor. Permaneça comigo até o final, porque temos uma oração especial de cura, de libertação, de restauração e esperança para você. Mais uma vez, o Salmo 97, 10, resumindo, diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Meus queridos seguidores, esse versículo nos apresenta uma das evidências mais claras de um coração transformado pela graça de Deus. Amar a Deus e amar o pecado são duas realidades incompatíveis. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos o quanto o pecado é destrutivo. O salmista não diz apenas para evitarmos o mal, ele diz: detestai o mal. Isso significa desenvolver uma profunda rejeição por tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Mas por que devemos odiar o pecado? Vamos aprender no mínimo 3 razões poderosas. A primeira, devemos odiar o pecado porque ele destrói vidas. Quando olhamos para a nossa história antes de Cristo, percebemos os estragos que o pecado causou. O pecado cegava a nossa visão espiritual, não conseguíamos enxergar a beleza de Cristo. O pecado endurecia nosso coração, não conseguíamos ouvir a voz de Deus. O pecado nos colocava em uma rota de destruição. A Bíblia afirma em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa era a nossa condição sem Deus. Éramos escravos dos desejos pecaminosos, vivíamos segundo os padrões desse mundo, estávamos distantes do Senhor. Mas então a graça de Deus entrou em cena. Cristo nos alcançou, Cristo nos perdoou, Cristo nos transformou. Por isso, quando olhamos para trás e enxergamos tudo que o pecado tentou fazer conosco, encontramos motivo suficiente para odiá-los.
A segunda verdade é que devemos odiar o pecado porque ele continua sendo nosso inimigo. Mesmo depois da conversão, o pecado continua tentando nos derrubar. Ele não desiste facilmente. Ele se apresenta de maneira atraente. Ele procura brechas, ele tenta enfraquecer nossa comunhão com Deus, ele busca roubar nossa alegria espiritual. Por isso, o cristão precisa permanecer vigilante. O pecado nunca deve ser tratado como um amigo. Ele é um inimigo mortal da alma. Muitos crentes sofrem porque começam a brincar com aquilo que Deus mandou abandonar. Flertam com pequenas concessões, toleram hábitos pecaminosos, alimentam pensamentos errados e pouco a pouco a sensibilidade espiritual vai diminuindo. A felicidade verdadeira não está na aproximação do pecado, está na proximidade com Deus. Quanto mais perto de Cristo estamos, mais longe desejamos ficar no mal. E a terceira verdade é que a comunhão com Jesus é a maior arma contra o pecado. O texto nos mostra uma verdade extraordinária. Não vencemos o pecado apenas pela força de vontade, vencemos pela comunhão com Cristo. Quanto mais conhecemos Jesus, mais amamos sua santidade. Quanto mais contemplamos sua beleza, menos atraente o pecado se torna. Quando passamos tempo em oração, na leitura da palavra e na presença de Deus, nosso coração começa a mudar. O Espírito Santo fortalece nossa consciência, aumenta a nossa sensibilidade espiritual, produz em nós o desejo de agradar ao Senhor. Uma pessoa que caminha diariamente com Jesus não consegue permanecer confortável no pecado. A presença de Cristo ilumina as áreas escuras do coração. E onde Cristo reina, o pecado perde força. Então pergunte a si mesmo: existe algum pecado que tenho tolerado? Há hábitos que estão enfraquecendo minha comunhão com Deus? Tenho buscado diariamente a presença de Jesus? Hoje o Senhor nos convida ao arrependimento. Não para nos condenar, mas para nos libertar. Porque Deus não quer apenas perdoar os nossos pecados. Ele deseja transformar o nosso caráter. Ele quer que reflitamos a imagem de Cristo. Quem ama verdadeiramente o Senhor aprende a odiar aquilo que entristece o coração de Deus. O pecado destrói, o pecado escraviza, o pecado afasta, mas Jesus cura, Jesus restaura, Jesus transforma. Por isso, quanto mais perto estivermos do Salvador, mais desejaremos viver uma vida santa, alegre e cheia da presença de Deus. Que hoje possamos fazer a mesma escolha do salmista. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que necessitamos da Tua graça todos os dias. Pai amado, ajuda-nos a odiar o pecado e amar cada vez mais a Tua vontade. Purifica nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa caminhada e nos ajude a viver em santidade. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que estão enfermos, que a Tua mão poderosa alcance os que sofrem com dores, enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Traz cura para corações feridos, traz restauração para as famílias, traz saúde para aqueles que necessitam de um milagre. Em nome de Jesus, repreendemos toda opressão, todo medo, toda ansiedade, toda angústia e toda ação maligna contra a vida dos Teus filhos. Que haja libertação completa pelo poder do sangue de Jesus. Renova a esperança daqueles que estão desanimados, fortalece os cansados, levanta os abatidos. Que cada pessoa que ora conosco experimente a paz que excede todo entendimento. E que possamos viver para a glória do Teu nome todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te fez bem, compartilhe com seu amigo.
e peça para que ele compartilhe com os outros. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer seu comentário, de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá e inscreva-se. E eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais um momento de devocional. Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.